volta com você no Brasil, gente, na Band. Prazer ter você nesse início de noite. Que você tenha uma abençoada noite de quarta-feira. Muito obrigado sempre pela companhia e pode contar com o Brasil, gente, Goiás, onde quer que você esteja. Deixa eu ir a outro caso. Denúncias alarmantes revelam casos de negligência e violência em um berçário no setor em Goiânia. Faz-Saville, em Goiânia. Bebês vulneráveis enfrentando situações de abuso onde deveriam estar sendo protegidos. Nossa equipe conversou com as famílias que estão devastadas e cobram justiça. Quem fez o material é o Osvair Santos. Na tela do Brasil, gente. Estamos diante de um caso, no mínimo, chocante. Ingrid, Jéssica e Mário são pais de crianças que teriam sofrido maus tratos, que envolvem até agressão física e psicológica, nesse berçário localizado no setor Faz-Saville, em Goiânia. A minha filha, quando começava a chorar, a dona do berçário ficava colocando um pano na boca dela. Colocou esse pano de uma tal forma que ela chegou a sangrar a boca. Fiquei sabendo que por conta do choro ficavam tacando liguinhas nela, provocando a criança. Muitas crianças que estavam no berçário ficavam trancadas no quartinho escuro, quando elas choravam muito ou quando irritava os próprios donos do berçário. E aí eles ficavam nesse quartinho até parar de chorar ou até dormir. Esse quartinho sem ventilação e sem iluminação. Tudo o que acontecia, eu relatava para ela, qualquer picadinha, qualquer roxo, qualquer hematoma. E ela sempre me dizia que havia sido um brinquedo ou que alguma criança empurrou algo nesse sentido. Mas nós temos as fotos, as imagens, né? Teve até um dia que ele chegou com um machucadinho no olho e roxo. Imediatamente eu tirei a foto e mandei para ela. E ela me disse que havia sido um brinquedinho que havia batido no rosto dele. Quando a gente soube que não foi, né? Quando a gente soube que ela mesma empurrava as crianças. Jéssica se emociona quando lembra que o filho chegou a passar fome no berçário, mesmo ela levando comida para ele. Nós fazíamos compras aí de sacos de bolachas integral, bolachas sem lactose, produtos naturais de uma certa marca para bebê, que eram produtos bem específicos e caros, frutas específicas para ele, não eram frutas comuns, sempre frutas internacionais. E aí isso para mim me doeu, o dia que a gente descobriu que até mesmo a sopa que eu levava para ele ou o jantar para ver se ele comia melhor a minha comida, ela tinha capacidade de oferecer para a filha dela ou até mesmo levar para casa as coisas que a gente comprava para o nosso filho. Enquanto ele estava com fome, ela levava as coisas para casa e não dava para ele. Isso revolta? Muito, muito, porque era só um bebê, é uma criança indefesa, é uma criança que não tinha como dizer nada. E o que a gente esperava é que ela estivesse, pelo menos, cuidando das coisas básicas, e ela não fazia isso. Ingrid foi a primeira a saber dos maus tratos às crianças, depois de receber a ligação de uma ex-funcionária do berçário. Inicialmente ela pediu uma vaga de emprego, e eu questionei ela sobre o motivo dela ter saído do berçário. E aí ela me contou que ela tinha, não era compatível com algumas atitudes dos donos do berçário. E aí por isso ela pediu para sair do berçário. Os pais dizem que os filhos desenvolveram traumas por causa dos maus tratos que sofreram. Alguns foram parar até no hospital. Então o que mais chamou a atenção em nós foi o fato dessas inúmeras internações e vezes na emergência. Não era assim, ele passava mal e eu levava. Às vezes ele já estava com quadro de febre há 10 dias. A última internação ele estava com 19 dias completos de febre, mas eu já estava desacreditada, porque ele já tinha tomado todos os tipos de remédio possível e nada melhorava. E hoje a minha filha, quando chora, por qualquer motivo que seja, o pano que ela vê, a almofada, ela coloca na boca, tampando o próprio rostinho. Ela desenvolveu pânico, ela não fica sozinha. Quando desliga as luzes em casa para dormir, ela entra em desespero absoluto. Não pode fechar a porta, ela não fica sem a mãe, não fica sem o pai. Ela chora copiosamente. Pelo inquérito enviado pela DPCA ao Ministério Público, ao todo 30 crianças foram vítimas de maus tratos. A promotora Camila Fernandes viu fortes indícios de outro crime no caso, ainda mais grave, o de tortura. Os pais denunciaram o casal, dono do berçário, à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público e determinou medidas cautelares sobre o caso. As medidas são a proibição dos proprietários, dos denunciados, de exercerem qualquer atividade que envolvam crianças e adolescentes, sejam essas atividades remuneradas ou não.
E também o comparecimento mensal na justiça para justificar as atividades, a proibição de se ausentar da cidade por mais de 8 dias sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno todos os dias. A promotora pediu aos pais que enviem fotos, vídeos e documentos que comprovem as agressões. E está à espera também de respostas sobre a situação do berçário. Foi solicitado também, quando do oferecimento da denúncia, ofício ao Conselho Municipal de Educação para informar se esse berçário estava regular ou não. E as mães também, os pais, outras pessoas que passaram pelo berçário podem enviar fotos, provas, documentos, imagens do local, tudo para facilitar a comprovação dos fatos. O processo aguarda o posicionamento da defesa. Em seguida, o juiz vai marcar a audiência para ouvir as testemunhas e as vítimas do caso. Eu estou aqui chocado com a reportagem que o Osvaí traz aqui para o Brasil Gente Goiás, de Goiânia, desse setor aí, Alphaville. Que barbaridade, né? Tem gente má para todo canto. Lembram quando eu dizia que, olha aí, coitada, a criança chorava, colocava-se um pano na boca para intimidar para a criança não chorar. Hoje a criança tem traumas psicológicos, né? O pai acabou narrando aí. Agora você imagina, outras vezes eu comentava assim, quando maltrata o idoso. Quando você nasce no Brasil, se você der sorte de não morrer, criança do tipo assim, ó, torturado e maltratado, depois, na faixa etária de adolescente para maior de idade, você pode ser atropelado por um bêbado, assaltado e morto um latrocínio, coisa parecida. E depois, quando você torna idoso, você pode sofrer os maus tratos a idosos, como a gente viu aí vários casos já mostrados no Brasil, gente. O brasileiro vive, desde que nasce, o coitado brasileiro vive à mercê da própria sorte. E outra coisa, hein? E essas mensalidades desses berçários não é para qualquer um pagar, não. Cobram caro para isso. Agora, a especialista ali na entrevista falou ali do que vai ter que ser apenado a eles, eu achei pouco. Tinha que, no mínimo, ir para a cadeia. Se provado realmente o crime aí em si, os maus tratos à criança, ela viu até uma abertura ali que pode caracterizar o crime de tortura, que pode dar cadeia de 2 a 8 anos de prisão. Tinham que estar presos, investigados. Não é a primeira vez, eu garanto vocês que não é a primeira vez que eles praticam esse tipo de coisa. Não deveria ter sido não denunciado ainda. Agora foi denunciado, entendeu? A defesa dos ex-proprietários do berçário apresentou aí resposta à acusação no processo que tramita na vara de crimes contra as vítimas vulneráveis. Segundo a defesa, o documento expõe graves contradições nos depoimentos das testemunhas, evidenciando a fragilidade da denúncia, que destaca que não há qualquer prova material que colabore com as alegações de maus tratos. As acusações de maus tratos se baseiam exclusivamente em relatos de ex-funcionárias sem qualquer suporte pericial ou evidências físicas. Pela nota já dá para ver que eles têm um bom advogado. Agora, cabe à Justiça goiana, que a gente acredita muito, investigar a fundo todas essas denúncias e penalizá-los com rigor no que se mede à lei. Isso que é a grande verdade. Que coisa triste, Osvaí. Que coisa triste isso aí. Vamos para o Band Zap no Brasil Gente Goiás, ver quem está na tela comigo. Wilmon Fernandes. Parabéns, Magrão. Meu nome é Wilmon Fernando. Trabalho na Prefeitura de Jataí. Sucesso sempre. Obrigado, meu irmão. Um abraço aí para o funcionalismo público de Jataí. Muito obrigado pelo carinho da audiência com o Brasil Gente Goiás. Obrigado, Wilmon. Quem mais está aqui? Boa noite, Magrão. Sou Marcos de Rio Verde, Goiás. Marquei um retorno para um ortopedista já faz um mês. Estou com infecção no fêmur, saindo líquido, mas até agora não saiu vaga. Meu irmão, procura aí o nosso querido Rômulo César, procura aí o Band Cidade, aí, nosso amigo Rômulo, né, apresentador e toda a equipe dele, e bota a boca no trombone. Não deixa barato, não, porque se paga muito imposto no estado e no Brasil para ter saúde. Agora, o cidadão ficar na fila um mês esperando a cirurgia é o fim da picada, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Ele retorna agora no território nacional. Joel da Atena. Eu vou descansar com a minha equipe, Deus permitindo. Amanhã voltaremos às 5h30 da tarde com o Brasil Gente Goiás. Obrigado pelo carinho, até lá.